Uma bola vermelha brilhante brilhava no céu e havia muitas pessoas feridas e mortas ao redor. O guerreiro estava morto. Ele não era apenas um guerreiro normal, ele tinha poderes especiais, e era a única pessoa capaz de matar o deus demônio. No entanto, até mesmo ele foi vencido pela morte. A garota correu até o guerreiro e disse com tristeza que a lança perfurou diretamente seu coração, e o feitiço de ressurreição não foi capaz de trazê-lo de volta à vida. Isso é o fim. Um cara de cabelos claros tocou a testa com a mão e disse que foi estúpido nomear a ele como seu líder. A garota de cabelos castanho perguntou a ele se realmente não havia maneira de ajudá-lo. Outro sujeito gritou dizendo que ele era o arquimago do nono círculo, e ele realmente não preparou nenhum feitiço. Micael respondeu que tinha preparado tudo, mas era calculado com a suposição de que o guerreiro ainda estaria vivo. Nada disso importa. O homem gritou para ele perguntando por que isso aconteceu agora. Agora ele entende por que Micael insistiu desde o início para ser o líder. Como foi estúpido confiar tudo a ele. Micael olhou para o chão e disse que inicialmente ele e o guerreiro foram escolhidos como candidatos a herói, mas ele decidiu recusar porque parecia que isso não dizia respeito à sua honra. Mas agora que chegaram até ali, ele não tem escolha a não ser aceitar isso. Muitos monstros começaram a rugir alto, e desse rugido surgiu um vento forte que quase derrubou o resto das pessoas. Micael avançou em direção a eles e disse aos outros que ele vai preparar o feitiço mais poderoso dele. Ele esticou os braços à sua frente e disse que precisava de tempo para isso. O homem avançou e disse a Micael que ele lidaria com os demônios enquanto isso. A garota de cabelos castanhos também disse que ela o cobriria por trás. O homem direcionou seus poderes mágicos para os monstros e gritou que isso é ótimo. Após essas palavras ele atacou os monstros, e muitas criaturas se dispersaram para os lados. Neste momento Micael criou vários círculos mágicos azuis à sua frente e disse para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Já a garota disparou com seu arco. Após um tempo muitos monstros foram destruídos, com exceção de alguns, assim como o maior monstro. O corpo da garota estava coberto de sangue e mal conseguia ficar de pé. Neste momento vários monstros morderam o corpo do homem com suas presas afiadas e enormes. Ele percebeu que não conseguia lidar com essas criaturas e disse que havia muitos desses monstros aqui. O corpo do homem também estava coberto de sangue, e ele se encontrou diretamente em frente a um monstro enorme com asas, presas enormes e olhos vermelhos brilhantes. O monstro então começou a atacá-lo com a mão acertando-o diretamente no lugar onde ele estava. A garota continuou a ajudá-lo e mirou seu arco na cabeça do monstro. Depois gritou alto que estava atacando o monstro. Ela lançou uma flecha nele e a enfiou no pescoço, fazendo o monstro sangrar. A curandeira se encontrou diante de Micael, deu alguns passos para longe dele, e se virou para ele com um sorriso agradecendo-o por estar com eles o tempo todo. Ele não esperava por essas palavras e ficou atordoado por um momento, após o qual sorriu e agradeceu a ela por tudo. Ela se sentou no chão, levantou as mãos segurando-as para cima, e um feixe de luz se formou ao seu redor. Todos os monstros começaram a atacá-la, mas uma enorme explosão de luz ocorreu. Micael disse que agora tudo depende dele. Graças à ajuda deles ele conseguiu se preparar para o ataque, ativando assim o feitiço do nono círculo e desejando que esses monstros morram. Ele direcionou seus poderes para o monstro e proferiu um golpe de meteoro. Ele lançou muitas bolas de fogo brilhantes nos monstros, o que eles não esperavam ver diante deles. Com as bocas abertas, olharam para o céu, para as bolas de fogo que se aproximavam. Esses impactos fortes criaram um enorme buraco no chão. Micael pegou sua capa, olhou para a distância e viu novos monstros se aproximando novamente, junto com um monstro gigante. Ele sabia que não seria suficiente, para não dizer que não esperava tal desfecho, mas sua magia agora era impotente. Ele não conseguirá mudar o curso dos eventos porque ele não é o herói. Ele se envergonharia diante de seus camaradas se morresse sem fazer nada. Micael não pensava que seu erro levaria a isso, mesmo sendo o arquimago do nono círculo. Ele não conseguia mudar as leis deste mundo, mas se ele fosse o arquimago do 10º círculo, se pudesse virar o jogo da batalha, talvez pudesse deixar uma marca na história, mesmo que parecesse impossível. Ele precisa torná-lo possível. Ele será capaz de destruir os círculos e liberar tudo que está dentro dele.
Ele agarrou sua capa com as mãos e pensou que a mana estava começando a fluir incontrolavelmente por seu corpo. Ele precisa suportar isso. Ele deve suportar isso. E então ele pode alcançar o que era apenas possível na teoria, mas nunca colocado em prática. Ele apontou o dedo para o lado e disse para devolver o que eles tiveram que passar juntos, os soldados que se tornaram vítimas deste massacre, as falhas que sofreram. Neste momento um feixe azul brilhante rompeu de seu corpo até o céu. Ele se sentou no chão e disse que não conseguiu completar. O preço do feitiço é sua vida. Um monstro de tamanho enorme estava se aproximando dele, e ele pensou que não conseguiu completar aquela técnica. E ainda assim, talvez um milagre acontecesse, e o feitiço ainda funcionasse. Ele não repetiria seus erros e nunca confiaria essa posição a um guerreiro estúpido. Nesse momento o sangue foi derramado, e alguém começou a gritar com ele. Ele abriu os olhos ligeiramente e percebeu que era uma voz familiar. Micael levantou-se um pouco e perguntou ao mordomo se era ele mesmo. O mordomo estava perto da cama com os braços cruzados e gritou que sim, era ele, Morton. Micael tinha um curativo na cabeça, e olhou ao redor do quarto e percebeu que a visão ao seu redor também era familiar. Micael se virou para Morton e lhe perguntou que ano era esse. Morton reagiu com medo à sua pergunta e perguntou novamente por que Micael lhe pediu para nomear a data de hoje. Micael disse a ele que estava bem e só precisava que ele dissesse a data. Morton respondeu que o quarto mês do ano 32 de Turing estava passando agora. Micael olhou para suas mãos e disse que voltou 20 anos atrás. Um feitiço de retorno com uma taxa de sucesso de 1%, e pouco se sabe sobre essa magia, apelidada de habilidade inatingível. Ele cerrou o punho e disse com alegria que foi um sucesso. Micael olhou para sua mão ao redor da qual círculos mágicos azuis se formaram, e pensou que era um horror, ele estava apenas o terceiro círculo de magia. Ele sacudiu a cabeça e pensou que o nível era muito baixo para o herdeiro da família Valfergus, famosa por sua arte mágica. Ele sentiu o curativo na cabeça e se perguntou que tipo de curativo era esse. Morden lhe perguntou novamente e surpreendeu-se se ele se lembrava de alguma coisa. Micael estendeu a mão para o lado, o outro agarrou a cabeça e pediu a ele para esperar e deixá-lo pensar. Ele fechou os olhos e disse que tentou morrer porque estava deprimido. Ele então fala que acha que lutou novamente, mas Aileen o derrotou quando ele tentou cancelar o noivado. Morton permaneceu em silêncio após suas palavras, e Micael respondeu claramente que, julgando pela reação dele, ele realmente adivinhou certo. Aileen Randall, essa é a garota com quem ele estava noivo há 20 anos. Isso é algo que ele definitivamente não conseguirá esquecer. Ele se aproximou do espelho e disse ao mordomo como a família do Duque reagiu a isso. Morden respondeu que ainda não disseram nada sobre isso. Micael respondeu que significa que não há reações. Ele falou que era porque a família dela estava em desvantagem. Micael se lembrou de estar sentado no chão diante de Aileen, que estava séria olhando nos olhos dele. Micael se aproximou de Morton e começou a empurrá-lo para fora do quarto. Morden perguntou surpreso o que ele estava fazendo. Micael respondeu que nada, ele quer ficar sozinho por um tempo, então ele deveria ir e fazer suas próprias coisas. Depois ele o chamaria de volta. Morden olhou para ele com um olhar triste e questionou se ele entende que não deveria sair com ela agora. Micael gritou e fechou a porta. Ele se perguntou o quão baixa era sua reputação há 20 anos. Ele baixou a cabeça e se lembrou do passado. Ele lembra do herói que segurou sua mão e disse a ele que não pode permitir morte sem sentido. O homem que o enganou por causa de sua autoconfiança chamado Siegfried. O mesmo estendeu a mão com sua espada para cima e gritou que era um guerreiro abençoado pelo próprio Senhor. Ele não recuará e avançara sobre o campo inimigo. Em seguida vemos eles correndo e Micael gritou com raiva perguntando a Siegfried por que um dragão adormecido despertou ali. Siegfried gritou de volta dizendo que aqueles que iriam derrotar o rei demônio não deveriam ter medo do dragão, e que ele não exploraria covardemente as fraquezas do inimigo fazendo estratégias. A feroz luta continuou e pequenas casas de madeira pegaram fogo ao redor junto de cavaleiros que foram mortos por causa de tamanha honra. Micael afirma que desta vez ele não permitirá que isso aconteça novamente. A cena corta e vemos que o Marquês estava furioso perguntando se ele acordou. O mordo responde que sim, e o Marquês perguntou novamente o que ele disse quando voltou a si.
Se ele quer ir até a princesa novamente, desta vez ele mesmo o eliminaria. Morton desviou o olhar e permaneceu em silêncio, razão pela qual o Marquês perguntou por que ele estava calado. Morton respondeu honestamente que não tem certeza do que deveria responder agora, mas se Mikhail estiver tentando fazer algo, ele imediatamente o informará. O Marquês percebeu que havia algo a mais. Morton se lembrou de como Mikhail parecia e disse que em seus olhos havia muita raiva. Mikhail pensou que conseguiu retornar ao passado com a ajuda de um feitiço de retorno e, para enfrentar a batalha final contra o Deus Demônio, ele precisa começar a se preparar diligentemente a partir de agora. Mikhail estendeu a mão e criou um círculo mágico, dizendo que antes de tudo, estabilizaria o fluxo circular. Mikhail se abaixou e sentou no chão pensando que sofreu bastante por causa disso. Ele assumiu uma posição confortável e continuou a pensar que normalmente a mana circula em certa direção, e a direção é um fator importante que afeta as propriedades da mana. No momento ele sabe que a direção do movimento é no sentido horário e que esta é a única direção correta. A mana que se move para frente circunda todo o corpo e se reúne no coração, formando um anel, que é como os círculos mágicos são formados. Essa é uma teoria geralmente aceita. Mas ele tem sua própria compreensão deste assunto. Os fluxos de mana não precisam necessariamente se concentrar em um só lugar. A circulação livre ocorre entre pontos específicos criados ao longo do corpo, dividindo o fluxo de mana em 12 correntes. Este é um método louco porque o corpo pode explodir devido ao excesso de circulação sanguínea. Porém ele não é normal já que ele é o arquimago de nono círculo Mikhail. Ele gritou que em comparação com o que poderia acontecer com ele no futuro isso não significava nada. Uma corrente mágica brilhante se entrelaçou com os círculos mágicos, suor começou a escorrer de seu rosto devido ao cansaço. Ele parou e tentou se levantar dizendo que para uma primeira tentativa não foi ruim, o fluxo circular era estável o suficiente para ele usar a mana tão eficientemente quanto possível. Ele pensou que a circulação livre funcionaria muito bem. Além disso ele pode criar outro círculo a partir da mana restante, e agora sua magia é do quarto círculo. Ele olhou para as mãos e pensou que era ótimo e que ele podia ir para o próximo nível. Vemos que ele invocou duas magias chamadas Lança de Gelo e Lança de Fogo. Magia mista é o título de mago do sétimo círculo que é concedido pela habilidade de usar magia mista. Este é um alto nível de desenvolvimento na arte mágica, que nem todo feiticeiro experiente alcança. A magia mista ainda é a mais forte, considerando o fato de que agora ele é um mago do quarto círculo. Essa habilidade deveria ser inatingível para ele, mas ele conseguiu porque foi capaz de ativar a circulação livre de mana. Ele se lembrou que quando era um arquimago do nono círculo conseguia usar várias magias ao mesmo tempo, mas agora a quantidade de mana que ele tem no momento é simplesmente insuficiente para usar magia mista por muito tempo. Porém por enquanto Mikhail acha que isso é o bastante. Ele agarrou a cabeça e disse que os atuais problemas foram resolvidos. Mas antes que pudesse terminar de falar, a porta de seu quarto se abriu, e o Marquês gritou com ele questionando se ele sabe o que fez. Mikhail olhou para ele e pensou que é isso. Depois disse a ele que sim. O Marquês continuou gritando com ele dizendo que ele não sabe, e é por isso que agora... Mas de repente ele pensou melhor no que Mikhail acabará de dizer e perguntou novamente, com uma expressão surpresa o que ele disse. Mikhail espalhou as mãos e repetiu que ele diz que entende tudo, ele estragou a honra de sua família, então não precisa lembrá-lo disso. O Marquês sorriu com uma expressão sinistra no rosto e perguntou novamente se ele provavelmente sabe o que ele quer fazer agora com ele. Mikhail respondeu que não pensou nisso, após sorriu e disse que só fez isso porque tinha um plano. O Marquês perguntou novamente qual era o plano dele, e Mikhail apontou o dedo para cima e respondeu honestamente que o Duque pediu para resolver o problema do casamento, o que o deixou um pouco desconcertado. Ele foi até ele para pedir que não o fizesse. Era uma má ideia. O Marquês pensou nisso e achou que era muito presunçoso da parte dele, mas ficou interessado e permitiu que ele continue falando sobre isso. Por quê? Pelo que ele disse, ele tem algo mais em mente. Mikhail respondeu que isso é verdade, e pensou que muitas coisas mudaram quando ele completou 23 anos. Ele com 23 anos era infinitamente patético. Seu relacionamento com Eileen Randall começou antes de ele ter 23 anos. Tecnicamente agora ele ainda é patético, indeciso e de vontade fraca. Ele sempre foi fraco e inseguro.
quase o tipo de pessoa que Ailin mais odiava. Isso é porque ela não queria o noivado deles. Não havia nada de estranho nisso. Um dia, ela se afastou dele, dizendo que ele era um fraco, e ela odiava os fracos. Isso é verdade, mas ela mesma tentou esconder sua decepção. Eles se sentaram à mesa com o Marquês, e Mikhail disse com um sorriso que concordaram com o noivado, mas com uma condição. O Marquês disse que o ponto era não estudar outros métodos de circulação de mana, porque a qualidade e a origem da mana entre duas pessoas não deveriam ser diferentes, apenas assim um herdeiro puro nasceria. Mikhail respondeu afirmativamente que é isso mesmo. A linhagem pura é importante para a linhagem da família, para cavaleiros e magos. O sangue puro é especialmente importante, para que um herdeiro puro nasça. Mikhail continuou dizendo que se Ailin violasse essa condição, após essas palavras o Marquês ficou cauteloso e percebeu algo. Naquele momento Mikhail olhou para seu rosto e percebeu que sua expressão havia mudado. Ele juntou as mãos na frente de si mesmo e disse que é verdade. Ele foi até a família dela para se opor à quebra do noivado, mas sentiu algo estranho em Ailin. O Marquês perguntou novamente se ele quer dizer que eles os enganou, e Mikhail respondeu com um sorriso que é verdade. Antes do noivado, ela estudou outros métodos para treinar a mana e se tornar uma cavaleira. O Marquês perguntou novamente se isso era verdade, e Mikhail respondeu com total confiança, claro. Mas ele mesmo estava pensando que estava mentindo. Mas e daí? O Marquês respondeu que isso era estranho. Ele deveria ter percebido isso. O mago do oitavo círculo. Soa absurdo. Mikhail respondeu que recentemente ele mesmo se convenceu de que ela realmente estava treinando outras maneiras de receber fluxos de mana, e ele mesmo estava pensando que estava mentindo, e esta mana não era estável. O Marquês perguntou novamente se ele estava certo disso. E Mikhail respondeu que havia algo que poderia ajudá-la a esconder isso até de um mago do oitavo círculo. O Marquês disse com surpresa que isso é realmente um instrumento de magia antiga. Mikhail apenas sorriu. Enquanto isso Ailin estava perto do castelo, treinando, cortando uma árvore em várias partes com sua espada, após o que ela parou, e alguém a chamou Ailin. Seu pai se aproximou dela e ela o respondeu. Ele perguntou novamente se, depois daquele incidente, Mikhail tentou fazer algo mais. Ela disse a ele que não, porque o idiota não podia perceber nada. O homem tocou a testa com a mão e disse que também achava isso, porque ele mal sabia de algo. Ailin disse a ele que 2 dias atrás, quando ele veio aqui, não parecia que ele suspeitava de nada, e ela não achava que ele realmente se tornaria sua alma gêmea. O homem olhou para o lado e respondeu claro que não, mas se o Marquês ficar sabendo disso, então eles terão grandes problemas. Ele mesmo pensou que mesmo que talvez a família Valfergus seja famosa por seus magos, eles não conseguiriam perceber que Ailin possui um instrumento mágico. Seu pai perguntou novamente com interesse se ela já conseguia conter sua aura. Ela respondeu enquanto segurava uma espada flamejante que sim, ela estava apenas começando a entender isso, mas estava confiante de que poderia lidar com isso. Ele pensou que isso era maravilhoso. O talento de sua filha era bom demais para ser desperdiçado em um casamento político. Ela olhou para a espada e disse que, a propósito, alguns dias atrás, o Conde Pavlov parece ter enviado uma proposta de noivado para ela. Ele se aproximou dela e respondeu que uma delegação de sua família deveria chegar hoje, e Lion Pavlov também estaria lá. Lion Pavlov, o único herdeiro do Conde Pavlov, é chamado de gênio mestre de espadas da próxima geração. Ailin ficou feliz com isso e respondeu que Lion Pavlov era uma escolha mais inteligente do que aquele idiota do Mikhail. Nesse momento seu pai foi chamado por seus subordinados e disse que uma delegação havia chegado. O pai perguntou novamente como isso era possível, se não era da família Pavlov. O subordinado respondeu que não, e o pai começou a pensar quem poderia ser. O cavaleiro disse que era o Sr. Valfergus, que chegou com Morden. Morden agarrou a cabeça e perguntou a Mikhail, meu Deus, eles realmente vieram aqui? Ele perguntou se ele tem certeza de que tudo ficaria bem, e Mikhail respondeu que ele deveria manter a cabeça erguida, não precisa se preocupar tanto. Ele se lembrou do diálogo com o Marquês, que perguntou novamente sobre o instrumento de magia antiga. Mikhail respondeu que era verdade, e naquele dia ele foi ao duque para verificar suas suspeitas. Eles não podiam apenas quebrar o acordo e romper o noivado.
O Marquês disse que Aileen percebeu que ele havia descoberto a decepção e, portanto, decidiu romper o noivado. Quando ele veio até eles para confirmar suas suspeitas, foi espancado. Mikhail respondeu que, depois que o noivado fosse rompido, eles poderiam inventar 1000 razões para explicar a decisão deles. Eles só precisavam de tempo. O Marquês cobriu o rosto com as mãos e disse que, se ele mentisse agora, a reputação deles não apenas seria abalada, mas desmoronaria. No entanto, se ele acreditar nele e protestar contra o Duque, a situação tomará um rumo completamente diferente. O Marquês perguntou se ele estava pronto para responder por todas essas consequências. Mikhail continuou olhando diretamente nos olhos dele e pensou em como ele estava exercendo pressão moral sobre ele, como seria de se esperar do chefe de um império, da maior família de magos. Mikhail respondeu com um sorriso que entendia tudo e, portanto, estava pronto para provar pessoalmente tudo para ele. O Marquês o olhou, depois se levantou e respondeu que vai acreditar nele. No entanto, se houver sequer uma gota de mentira em suas palavras, além de privá-lo do título de sucessor, você terá que deixar Valfergus e seu castelo. Ainda está confiante em suas palavras? Mikhail sorriu e respondeu que sim, isso é ótimo. Então viriam o que aconteceria. Mikhail se encontrou com Morton na frente do castelo, e Morton gritou com ele perplexo, dizendo que tinha uma terrível premonição. A reputação de sua família já havia recebido um golpe sério, e se ele errasse desta vez também, não haveria volta para eles. Mikhail se perguntou por que ele falava tanto. Morton continuou a falar, olhando para ele com esperança, que de qualquer forma, depois de tudo o que aconteceu, ele iria até a casa do Duque assim. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, Mikhail disse que precisava seguir em frente. O cavaleiro disse ao pai de Aileen que um convidado da família Valfergus havia chegado. O pai pensou com um pouco de medo, e Valfergus, mas por quê? Isso é mais uma dor de cabeça. Ele pediu ao cavaleiro que informasse aos convidados que eles não poderiam recebê-los hoje, pois já tinham uma reunião agendada. O subordinado abaixou o olhar e disse que estava obedecendo à sua ordem. Quando o cavaleiro informou Mikhail sobre isso, ele perguntou novamente com uma expressão surpresa. O cavaleiro respondeu que estava pedindo desculpas e ele espera que Mikhail tenha a chance de encontrá-lo outra vez. Mikhail virou as costas para ele e disse que pensa que será assim. O cavaleiro naquele momento pensou que era bom que ele tivesse ido embora sem histeria. Morton se aproximou de Mikhail e perguntou se ele realmente está apenas indo embora. Mas Mikhail disse que tinha um plano. Ele fechou os olhos e pediu a Morton para apenas segui-lo. Nesse momento ele se sentou perto da árvore mais próxima, e o cavaleiro perguntou o que ele estava fazendo aqui. Mikhail respondeu à pergunta dizendo que está apenas descansando ali. Ele não sabe o quão longe está a propriedade deles, sendo assim ele vai descansar um pouco. O cavaleiro percebeu que as pessoas da família Pavlov logo chegariam, e o garoto só atrapalharia. O cavaleiro então agarrou Mikhail e disse que o escoltará até a saída. Mikhail afirmou que mesmo que seu noivado com a duquesa tenha sido cancelado, ele não deve esquecer que ele é o herdeiro legítimo da família Valfergus, então ele deveria manter as mãos longe dele. O cavaleiro ficou perplexo. Depois Mikhail continuou dizendo para ele responder se ele se considera uma pessoa tão destacada que se permite tocá-lo. O cavaleiro caiu de joelhos e gritou que não. O cavaleiro pensou que há alguns dias o garoto quase morria de medo em sua frente. Como ele mudou tanto? Mikhail perguntou novamente. Se ele quer escoltá-lo para fora daqui, então ele lhe dará conselhos sobre como fazer isso da maneira mais rápida. O cavaleiro correu até o Duque novamente, e o Duque perguntou se ele disse mesmo para trazer Aileen. Eles realmente estão falando sobre Mikhail Valfergus? O cavaleiro se curvou para ele e disse que estava muito envergonhado. O Duque pensou por um momento e disse que isso era realmente um problema. Ele tinha um pressentimento de algo assim. O cavaleiro respondeu que só precisava ordenar, e ele usaria a força para mandá-lo embora dali. O Duque disse que não resolveria nada com isso. Aileen então respondeu que iria até ele, e seu pai perguntou novamente se ela estava certa disso. Ela respondeu que sim, ele veio por isso de qualquer maneira, então ela terá que sair e mandá-lo para casa. Foi o que ela fez da última vez. Ela pediu ao cavaleiro Maquin, e ele disse que Mikhail a estava esperando na entrada. Ela foi até a saída e pediu a ele para acompanhá-la.
Morton se virou para Mikhail e perguntou por que ele estava com tanta pressa. Apenas se passaram alguns dias desde o escândalo com a Lady Eileen. Mikhail bocejou e respondeu ao mordomo que ele deveria confiar nele. Mikhail pensou que deveria fazer isso hoje porque o Conde Pavlov está chegando hoje. Os Pavlov são uma das famílias mais famosas que no futuro se unirão à família do Duque. Leon Pavlov está constantemente sob os holofotes. Ele é considerado um mestre da espada, um gênio em sua área. Ele é um daqueles com quem ele se comunicou antes da regressão. Ele é quem ele precisa conhecer o mais rápido possível. Morton falou novamente, mas Mikhail afirmou que ele já disse que tudo ficaria bem. Morton ficou em silêncio. Depois ele perguntou se Mikhail treinou sua mana de alguma outra forma sem o conhecimento do Marquês. Mikhail pensou por um momento, olhou para ele com cautela e perguntou por que ele estava de repente fazendo essa pergunta. Morton continuou dizendo que quando ele ficou bravo, mostrou sua força por um momento. Talvez essa magia supere as habilidades de um mago de terceiro círculo. Ele pode não ser um mago, mas entende bem isso, pois serve ao seu pai, o Marquês, e sabe observar com perspicácia. Mikhail olhou para ele com um olhar rápido e perguntou novamente se ele queria perguntar se ele quebrou as regras para elevar seu nível. Morton respondeu olhando diretamente nos olhos dele que sim. Mikhail disse que entendeu. Após isso levantou a mão e perguntou por que ele mesmo não verifica isso. Morton pegou sua mão e disse que se ele permite que ele faça isso, e fechou os olhos, dizendo que ele tem 4 desses círculos. Mikhail respondeu afirmativamente, e Morton perguntou quando ele conseguiu o 4º círculo. Mikhail respondeu que isso aconteceu há alguns dias. Morden olhou para o céu e pensou que se foi há alguns dias, e disse que mesmo que o 4º círculo não seja muito alto, ainda é. Antes que ele pudesse terminar, Mikhail perguntou novamente se existem vestígios de tabu em seu corpo. Morden respondeu que não houve sinais. Mikhail disse que nesse caso deveriam encerrar por aí. Morton concordou dizendo que será como ele diz. Ele conseguiu seu nível apenas graças ao seu talento, mas como ele fez isso? Mikhail cruzou os braços e perguntou se ele queria saber sobre isso. Morton olhou para ele com um olhar cauteloso, e respondeu que gostaria. Mikhail disse que é ótimo, e tudo isso aconteceu porque ele foi rejeitado. Morton ficou perplexo, e perguntou novamente sobre o que ele está falando. Mikhail espalhou as mãos e disse com um sorriso que existem métodos. Morton se aproximou dele e perguntou novamente se isso significa que mais 5 recusas e ele alcançará o 9º círculo. Mikhail riu e olhou para o lado. Neste momento Morton segurou a cabeça e perguntou se ele veio até ali devido à sua raiva depois de ter alcançado o 4º círculo. Mikhail ficou sério e perguntou ao mordomo o que acontecerá se a família Randall chegar ao fim. Morton respondeu que nesse caso haverá um grande problema. Talvez seja um problema em escala de todo o Império. Mas por que a pergunta? Mikhail ficou em silêncio. Olhou para o lado e disse que simplesmente não acha que pode se livrar tão facilmente da família deles. Claro, a família do Duque Randall é uma das bases do Império. Na verdade, a queda da casa Randall levaria a um terrível caos. Agora que ele voltou ali não pode se dar ao luxo de apenas observar isso, especialmente porque chegou tão longe. De repente alguém o chamou. Era Eileen que o chamou pelo nome, e ele pensou que precisava mudar o curso dos eventos, começando pela primeira pessoa. Ela se aproximou dele e perguntou novamente por que ele veio sendo que já não resolveram tudo da última vez. Ele se levantou e disse que sim, ela disse tudo. Mas e quanto a ele? Ela olhou com uma expressão séria e respondeu que ele não deveria fazê-la rir. Eles cancelaram o noivado por acordo mútuo de suas famílias, e sua interferência não levaria a nada. Depois sugeriu que ele encerrasse essa conversa sem sentido e simplesmente voltasse para casa. Mikhail perguntou para onde ela estava indo com tanta pressa. Será que estava esperando por algum convidado especial? Ela estremeceu os ombros, olhou para o lado e sorriu. Neste momento Leon Pavlov, um homem que aprimorou sua habilidade com a espada independentemente de política ou assuntos familiares, estava chegando. Ele não tem ideia do que está acontecendo na família, mas também não está interessado nisso. Além disso, ele pensou que ele odiaria o que é contrário à moral quando descobrir que a garota com quem quer se comprometer rompeu o noivado sem o seu consentimento. Um cara cheio de senso de justiça nunca toleraria isso.
Ele sugeriu que isso poderia se tornar um motivo de desconfiança para ela. Ela realmente pensa que isso não será um problema para o casamento? Essas palavras assustaram Aileen, considerando que toda a situação e o resultado dessa situação parecem muito duvidosos. Sua família deve entender que nada de bom os espera, e é por isso que estão tentando evitar encontrar e falar com ele. E é exatamente isso que eles vão aproveitar. Ele a questionou se há algum problema com o noivado. Ela imediatamente disse que não. Mikhail então se aproximou dela e sussurrou em seu ouvido, perguntando se poderia considerar isso uma declaração oficial de sua família. De repente McKay interferiu na conversa, empurrando Mikhail para longe e gritando para ele não se aproximar dela. Ele pressionou Mikhail contra a árvore e disse que não importa quem ele é, esse comportamento é simplesmente inaceitável. Mikhail disse a Aileen se os cavaleiros de Randall deveriam ser assim, constantemente ultrapassando a linha e fazendo coisas que os cavaleiros não têm permissão para fazer. Parece que McKay não entende em absoluto o que ele pode fazer e o que ele não tem o direito de fazer. Aileen olhou para os cavaleiros e disse ao Sr. McKay que ele deveria parar com isso. Ele se virou bruscamente para ela e gritou surpreso. Ela gritou novamente com raiva, dizendo que ele tem o dever de defender a honra da família Randall. Após suas palavras, McKay olhou para o lado e pensou, e Mikhail pensou que era engraçado ele olhar para isso. McKay tirou as mãos dele. Mikhail se aproximou dela e disse que era ótimo, não importa no que ela está pensando agora. Primeiro eles deveriam ir para algum lugar, pois não vão conversar no gramado da frente. Aileen ficou perplexa e disse a ele que eles iriam para dentro. McKay se aproximou de Aileen e disse que ela já tem um compromisso. Ela respondeu que pensariam nisso mais tarde, já que ela não planejava passar muito tempo nessa conversa. Eles seguiram em frente. Ao entrarem no castelo, Mikhail olhou ao redor e sorriu, dizendo que tudo continuava o mesmo. Morden caminhou atrás dele e disse que ele não ia ali com tanta frequência. Mikhail se virou para ele e perguntou irritado se ele realmente precisa dar sua opinião. Morton disse que ele estava resmungando com ele como um avô, fazendo Mikhail gritar com ele que não estava. Depois de um momento, Mikhail se acalmou e pensou que talvez realmente houvesse um pouco disso. Morton se aproximou de Mikhail e perguntou em seu ouvido o que eles iam fazer ali. Eles vieram sozinhos e não com o Marquês. Mikhail perguntou o que ele queria dizer. Morton parou atrás dele e pensou que ele não achava que ele estava, mas antes que pudesse terminar de falar, Mikhail se aproximou dele e deu tapinhas em seu ombro, dizendo que ele precisava de mais confiança. O mordomo é muito mais confiável do que outras pessoas. Eles se aproximaram de uma porta, e Aileen tocou esta porta com a mão, dizendo que já estavam lá. Era a sala de estar. Mikhail disse que está bem, e acha que não tem muito tempo, então deveriam começar a falar. No entanto, primeiro ele quer falar com ela cara a cara. Ela se virou para o cavaleiro e disse a ele, Sr. McKay, que ele espere do lado de fora. Mikhail se virou para Morton e disse ao mordomo para ficar ali também. Morton cruzou os braços e respondeu que estava obedecendo a ele. Eles entraram na sala e fecharam a porta. Aileen se sentou em uma cadeira e perguntou novamente o que ele queria dizer a ela. Ele se sentou em frente a ela e respondeu que ela mentiu para ele. Ela perguntou novamente sobre o que ela mentiu. Ele disse que houve acordo entre suas famílias durante o noivado, onde eles concordaram em não treinar mana. Ela se agitou e respondeu que já havia dito que não violou nada. Se ele duvida disso, pode verificar por si mesmo, porque ele contou ao mundo inteiro que ela era sua noiva e a colocou em uma posição desconfortável. Ele continuou olhando para ela com um olhar rápido e se perguntou se ela achava que ele estava blefando e realmente não sabia de nada. Bem, antes ele realmente era muito descuidado. Ela olhou para a própria mão e respondeu que está bem. Verificar pessoalmente é uma ótima ideia. Se ele quiser, pode começar agora. Ele recusou, agradecendo. Depois, ele se levantou da cadeira, espalhou os braços e disse com um sorriso no rosto que nem mesmo sabia. Talvez a família dela o tratasse bastante justamente. Bem, considerando que a situação chegou a esse ponto, ele acha que deveriam construir um teste diante de testemunhas. Ela olhou e disse com um susto e uma expressão perplexa no rosto questionando o que ele está dizendo. Mikhail foi até a janela e respondeu afirmativamente. Ela está certa, ele está falando sobre aquele que o julgará mais justamente do que qualquer outra pessoa. Talvez seja a família Pavlov. Neste momento,
A família Pavlov já havia chegado a essa propriedade, e um subordinado chamado Machin contou à família que o Duque Randel estava na sala de estar esperando por eles. Eles seguiram em direção à sala de estar. Machin disse ao mestre que já estavam lá, e o cavalheiro respondeu que isso é excelente. Depois disso, Lion deu um passo e saiu da carruagem. Ele olhou para o castelo com surpresa e falou que este é um grande castelo e é muito diferente da propriedade dele. Machin respondeu que tudo isso era porque era propriedade do duque. Lion continuou olhando ao redor dizendo que isso é verdade. Ele pegou o objeto pendurado em suas roupas e pensou que parece que há um cavaleiro ali que ocupa o primeiro lugar em todo o império. Machin se virou para Lion e lembrou a ele para não começar brigas com os servos do duque do nada. Lion respondeu que entendia tudo e respondeu com um sorriso que não pretendia fazer isso. Ele realmente parece um ignorante? Embora ele ache que, se não houver motivo, apenas uma vez não será um problema. Machin permaneceu em silêncio após suas palavras e o olhou com um olhar sério, após o qual Lion cruzou os braços e gritou que agora ele está apenas brincando. Ele se perguntou por que tudo isso era tão importante para seu pai. Machin respondeu que achava inevitável porque o conde estava desesperado. Ele também não achava que, como chefe da família, ficar à margem o tempo todo fosse satisfatório. Ele estava parcialmente certo. Para a nobreza, não há nada pior do que ser ignorado, devido ao fato de que o imperador concede o direito de herança apenas àqueles que o ajudam. Ele não está interessado em famílias que sempre ficam à margem. Esta é a ordem natural das coisas. Agora ele tem uma chance e deve aproveitá-la. A propósito, se ele pensa assim, a duquesa rompeu recentemente o noivado. Machin respondeu que o cara era o notório Marquês Valfergus. Lion perguntou novamente como. Ele se pergunta o que aconteceu com eles. Talvez a razão tenha sido a duquesa. Isso é algo estranho. Machin respondeu sorrindo que não havia nada disso. Apenas a família dela é líder da Ordem de Cavaleiros, e ele é filho do Marquês Valfergus. Se o Marquês Valfergus percebesse que algo estava errado, ele acha que não a teria deixado tão facilmente. Lion pensou sobre isso e disse que isso é verdade. Aparentemente a família Valfergus tem um herdeiro tão terrível que a duquesa teve que cancelar o noivado. Desde o início houve rumores de que esse noivado era uma questão de conveniência, mas o cara não é comum. A família Valfergus está longe de ser a última no império. Machin acrescentou que uma boa linhagem não significa que o herdeiro será bom. Lion esfregou o queixo e disse que não sabia. Tudo era muito estranho. Algo lhe dizia que havia algo de errado ali. A cena volta para Eileen e Mikhail, e ela perguntou a ele com uma expressão perplexa o que ele disse. Mikhail perguntou a ela novamente se ela não ouviu. Ele disse que eles podem realizar uma inspeção na frente de todos. A chegada do Conde Pavlov é uma excelente oportunidade para lidar com uma decisão tão injusta, não é? Ele se aproximou dela e perguntou com um sorriso no rosto se ela realmente tem medo. Ela olhou para ele com medo, pensou por um momento, depois ganhou confiança e disse que não esperaria por isso. Primeiro, ele não veio aqui em uma visita oficial da família Valfergus. Ela está certa nisso. Mikhail alcançou o bolso interno para tirar uma placa de ouro e perguntou a ela novamente se ela estava certa disso. Ele tirou e mostrou a ela, o que a deixou confusa. Ela se levantou da cadeira e perguntou como isso aconteceu. Ele aproximou a insígnia de ouro com o brasão e disse a ela para olhar para isso. Este é o brasão da família Valfergus, e enquanto estiver em suas mãos, ele é considerado um representante da família, certo? Após essas palavras, ele pensou que assim que mostrasse o símbolo, a conversa séria imediatamente em nome de toda a Valfergus. Se ele mentisse, toda a família Valfergus também seria responsável por suas palavras. Mas a outro lado, se Eileen mentir, ela se tornará inimiga de sua família. Ele espalhou as mãos e disse que é estranho, já que ela não é culpada de nada, então ela não tem nada a temer, certo? Ela ficou muito surpresa com isso e começou a gritar com ele. Se ele entende o que a está acusando, seu erro terá consequências que sua família não pode suportar. Ele sorriu olhando nos olhos dela e respondeu que vão verificar. Então, o que ela vai dizer sobre isso? Ela ficou perplexa e não sabia o que responder, mas nesse momento, seu pai entrou no quarto e pediu a eles para pararem com isso. Eles se viraram para ele,
E Ailin olhou para ele com medo. Mikhail sorriu e disse que agora eles poderiam conversar adequadamente. Mikhail pensou que Duque Randall, o quinto cavaleiro do Império e um dos 12 maiores mestres de espadas, e futuramente também uma vítima que falhou devido ao deus demônio. Este homem tem o talento necessário para evitar futuros desastres. Randall olhou nos olhos de Mikhail e disse a ele que ele parecia que não era Mikhail. Randall perguntou se o Marquês lhe deu o coração do dragão, mas Mikhail respondeu com um sorriso que ainda não viu. Randall olhou para ele com curiosidade e perguntou novamente dizendo que a família dele é uma das poucas que tem isso. Mikhail disse que seu pai é um pouco mesquinho, então nem mesmo mostrou a ele. Randall lembrou de Idan e concordou com ele, porque Idan sempre foi assim. Ele não pode acreditar que nem mesmo mostrou isso ao seu próprio herdeiro. Mikhail respondeu que isso era verdade. O homem, sendo um marquês, poderia ter sido mais generoso. Randall olhou para ele com curiosidade e perguntou novamente o que. Após isso ele riu alto e respondeu que não havia pensado que pensavam da mesma forma. Ele continuou rindo alto, e Mikhail pensou que parece que ele conseguiu o interesse dele. Mikhail perguntou a ele novamente o que ele pensa. Randall sentou-se em uma cadeira e perguntou a ele sobre o que ele estava falando. Mikhail sentou-se em frente a ele e respondeu que ele não deveria fingir que não entende. Ele estava falando sobre o noivado entre ele e Ailin. Randall pensou nisso e disse noivado, após o qual olhou para ele com um sorriso e disse que ele não era bom o suficiente para ela. Então decidiram cancelar o noivado. Mikhail perguntou se esse é mesmo o motivo. Randall respondeu perguntando se leva algo especial para cancelar um noivado. Mikhail respondeu que não perderia tempo. Durante todo o tempo em que ele e Ailin estavam noivos, ela estava treinando sua aura secretamente deles. Randall riu ainda mais alto e gritou que isso simplesmente não pode ser verdade. Então ele realmente acha que se sua filha estivesse fazendo isso, ele não descobriria. Mikhail respondeu que sim, ele não poderia saber disso. Após essas palavras, o sorriso desapareceu do rosto de Randall, e ele questionou se Mikhail está insinuando que ele está mentindo. Mikhail pensou que parecia que ela não havia pensado em enganá-lo desde o início. Talvez Ailin tenha treinado ela mesma, e ele descobriu isso por acaso, e depois de pesar os prós e os contras entre um noivado com um idiota e a habilidade da espada de sua filha, ele teve que decidir o que era mais importante para ele. Randall continuou a dizer que entende que ele está despedaçado porque eles cancelaram tudo, mas isso não significa que ele pode se comportar assim. Mikhail olha nos olhos dele e percebe que ele está confiante em suas palavras e também está certo de que ele não poderia ter notado esse instrumento mágico, já que também o pressiona com uma aura, o que torna um pouco difícil para ele pensar. No entanto, Mikhail disse que recentemente, quando ele estava apaixonado por ela, ela cometeu um erro. Ele apontou o dedo para si mesmo e disse que viu algo por um momento. Ailin olhou para ele com medo, e Randall cerrou o punho com raiva. Mikhail comentou que ele parece saber o que é. Randall permaneceu em silêncio, mas depois de um momento respondeu que ele estava enganado. Entretanto, Mikhail perguntou a ele novamente se ele não acredita nele. Mikhail se levantou da cadeira e disse que se ele realmente não pode negar, eles podem parar por ali. A propósito, aparentemente Lion Pavlov já estava a caminho dali, então ele esperava encontrá-lo no caminho de volta. Essas palavras assustaram Randall, e ele gritou para ele parar. Mikhail se virou e perguntou se ele está admitindo. Randall fechou os olhos e disse que eles precisam esclarecer algo. Mikhail respondeu com um sorriso que estava ouvindo atentamente, e Randall sugeriu que eles considerassem isso um empate. Mikhail permaneceu em silêncio e pensou como se fosse bastante natural para ele dizer tais absurdos. Depois de algum tempo, Mikhail foi em direção à porta e disse a eles que estava feliz por terem chegado a um acordo. Randall ficou parado na janela e olhou para a distância, e Ailin se encolheu na cadeira e compreendeu que ele realmente tinha percebido. Mikhail insinuou de todas as maneiras possíveis que sabia de algo, mas ela pensava que era apenas blefe, e agora eles descobriram que o contrato tinha falhas. Os Valfergus vão escapar. Ela se virou para seu pai perguntando o que devem fazer agora. Ele se virou para ela com um sorriso e disse a Ailin que precisa se acalmar. Ele pensava que fosse bom em ler as pessoas, mas estava errado.
Aylin pulou da cadeira e se virou para o pai dizendo que se necessário ela assumirá total responsabilidade. O pai a interrompeu e respondeu que era um problema entre suas famílias, o que significa que não fazia diferença quem deles responderia. Além disso, ele deu permissão a ela. Se ele tivesse notado um pouco mais cedo que ela despertou sua aura, isso não teria acontecido. E como pai, ele deve assumir a responsabilidade por seu filho. O pai dela pensou que ninguém no mundo poderia prever que Aylin aumentaria sua aura por conta própria. Sua filha é uma brilhante mestre de espadas, ele só queria proteger o talento dela. Aylin disse que estava confiante de que a família Wolfergus teria que pagar, porque foram eles que violaram o código de honra dos cavaleiros. Ele não pensava que pediria algo fora do comum, e além disso, Mikhail não tem a intenção de destruir a família deles. Aylin olhou para ele com curiosidade e perguntou o que ele queria dizer. Randall respondeu que ele não é tão estúpido quanto ela pensa. Após essas palavras, ele afagou na cabeça e acrescentou que se ela não entender sobre o que ele está falando, deveria apenas observar. Ainda há muito a aprender. Neste momento Lion e Machine estavam se aproximando do castelo de onde Mikhail saiu, e pararam em frente a ele. Leon perguntou quem é ele e por que ficou em seu caminho. Ele então disse que é Mikhail Wolfergus. Leon reagiu com surpresa às suas palavras e perguntou novamente quem ele é. Ele repetiu que seu nome era Wolfergus Mikhail. Leon ficou um pouco irritado. Lion observou e pensou que ele não estava mentindo, e pediu para Mikhail explicar sobre o que está acontecendo. Ele tem um encontro com a duquesa Aylin para hoje e está confuso porque começa a pensar que tem a data e a hora misturadas. Mikhail respondeu com um sorriso que ele não está errado, ele apenas forçou algumas coisas a acontecerem. Leon perguntou por que ele está se comportando assim e falando besteira. Leon olhou para ele com um olhar rápido, e Mikhail pensou que esse é o poder explosivo, o poder de um novo mestre de espadas da geração. Porém basta ele dispersar isso. De repente Leon percebeu isso e questionou como ele fez isso. Mikhail respondeu que ele terá tempo para ficar com raiva dele, mas agora era melhor ele ouvi-lo. Leon perguntou se ele não era Mikhail Wolfergus. Mikhail respondeu afirmativamente, e sabe que ele é considerado um idiota, e ele mesmo pensava que não discutiria sobre isso, porque em parte ele está certo. Mas agora o importante é que ele está aqui e que a invasão do Rei Demônio está chegando. É ainda mais importante ocupar o lugar desse patife presunçoso, por causa de quem teve que voltar. Ele não pode permitir que ele se torne um guerreiro. Leon continuou olhando para ele com curiosidade, e Mikhail perguntou a ele se há algo errado. Leon respondeu que parecia que ele ia esfaquear alguém até a morte agora mesmo. Mikhail disse que apenas se lembrou de alguém que realmente queria matar. Mikhail disse que ele precisava se acalmar e apenas ouvir. Leon olhou para ele com indiferença e disse para ele falar. Mikhail sorriu e pensou que sabia. Talvez Lion pareça muito impulsivo, mas ele é uma pessoa muito fria. Ele sabe quando liberar sua raiva e quando se controlar. Mikhail lembrou como Leon havia dito no passado se ele sabia que realmente tinha problemas com o controle da raiva. Isso foi o que ele disse a ele antes de retornar, e Mikhail disse a ele que ele deve ter vindo aqui para ficar noivo de Aylin. Claro, isso teria sido possível se não fosse por uma coisa. Leon perguntou se ele interferiu porque estava com raiva por seu noivado com ela ter sido desfeito. Mikhail sorriu e respondeu que não está falando sobre isso. Ele não precisa de Aylin. Ele está interessado em outra pessoa, e essa pessoa é ele. Leon ficou perplexo. E Mikhail disse que só para constar ele gosta de garotas. Leon perguntou por que ele precisa dele. Mikhail sorriu e o convidou para serem aliados. Leon disse que parece que ele não é um idiota, apenas uma pessoa louca. Mikhail começou a lembrar do passado, como Leon pegou a espada e disse que horror Mikhail. Havia muitos monstros mortos ao redor dele, e seu corpo estava sangrento devido a ferimentos. Mikhail disse a ele que ele morreria, pois seus ferimentos eram fatais. Ele respondeu que sabia disso, e se tivesse começado a treinar sua aura um ano antes, teria matado mais rápido. Leon derrotou o comandante do Deus Demônio sozinho, já o herói inútil trouxe um exército inteiro para matar o comandante, porém não conseguiu nada, mas ele pagaria com sua vida. Mikhail parou atrás dele e perguntou se ele vai dizer mais alguma última coisa. Leon perguntou o que ele deveria dizer. Nada mais importa.
Pelo menos ele o levou consigo para o outro mundo. Micail tocou em sua cabeça e disse que é mesmo. Ele não deveria se preocupar ou pensar nisso. Leon respondeu que fará isso. Depois disse a Micail que já que está morrendo, deixe que ele lhe diga. Micail respondeu que estava ouvindo. Leon perguntou se ele realmente não poderia se tornar um guerreiro. Neste momento ele se sentou com Lion, e Micail pensou que ele estava falando deliberadamente com ele sem respeitar as maneiras. Embora ele não seja estranho a isso. Micail disse que nada de especial. Houve muitos rumores na igreja ultimamente, ele acha que tem algo a ver com a família Pavlov. Leon perguntou se era educação divina. Ele não está falando sobre aquele guerreiro da profecia. Dizem que ele está destinado a evitar uma catástrofe. Leon espalhou as mãos e disse que não é a primeira vez que ele tenta fazer algo assim. Quem se importa com essa profecia? É apenas uma lenda. Micail comentou que isso é bem conhecido. Leon olhou para ele com um sorriso e perguntou se ele tinha ouvido falar. Micail raciocina que as pessoas ainda não entendem completamente a gravidade da ameaça da invasão do Deus Demônios. Mas o primeiro sinal disso foi uma profecia. A profecia de Cassandra, diferente de todas as outras. Com rumores, ela se espalhou por todo o mundo, mas ninguém acredita nisso. Leon desacreditou que um deus demônio apareceria nos dias de hoje. Micail olhou para ele e pensou novamente que todos continuarão a fechar os olhos para a profecia até que a invasão em si comece, todos exceto ele. Micail disse que não importa se ele acredita ou não, o que importa é se ele está pronto para trabalhar com ele. Leon disse a ele para parar de falar besteira, ele não vai apoiá-lo em suas ilusões. Isso é tudo completa bobagem, e nesse momento ele se levantou da cadeira. Mas Micail disse método de treino de aura de mulher. Micail disse que até mesmo uma pessoa chamada de gênio pode às vezes, parar de desenvolver suas habilidades, e Micail lembrou que por volta dessa época o treinamento de Lion atingiu um impasse. Essa é uma informação confiável que ele ouviu do próprio Lion. Micail disse que mulher era um habilidoso espadachim e o melhor mestre de aura, um dos 5 espadachins mais talentosos da história. Leon perguntou o que ele sabia sobre isso. Micail respondeu que se ele aceitasse a oferta, o ajudaria com o conhecimento da aura deixado por mulher. Lion pulou e gritou que ele estava mentindo. Mulher não deixou nada para trás, exceto um registro. Micail interrompeu e disse que sabia que o registro não havia sido terminado. Micail raciocinou que Lion Pavlov esteve treinando o tempo todo com base no trabalho inacabado de mulher, porém ele conhece o restante do conteúdo deste livro. Micail disse que tem o restante dos ensinamentos de mulher e não está pedindo algo inimaginável. Ele não se importa com o noivado. Leon falou sobre aquela profecia, e Micail disse que é isso e questionou o que ele vai fazer. Leon olhou para ele e pensou que absurdo. Ele não entende por que ele está disposto a arriscar a vida por mitos estúpidos, mas ele não pode perder a oportunidade de aprender com os ensinamentos de mulher. Ele apertou os punhos e pensou que Micail é tão estúpido que a família Randall rompeu o acordo de noivado por esse motivo. Então, que tipo de pessoa é ele? Leon perguntou a ele se realmente não importa se ele está noivo da duquesa Randall ou não. Micail respondeu que sim. Há coisas muito mais importantes para fazer agora. Leon disse que ele pode não se importar, mas não acha que o resto de sua família é assim. Micail perguntou se ele realmente achava que isso afetaria de alguma forma sua família. Leon pensou em como Micail falou com confiança. Ele não parecia se importar com o que as outras pessoas diziam. Ok, Leon respondeu com um sorriso. Sua impressão inicial dele não foi das melhores, mas agora isso mudou. Micail disse. É claro, eles eram amigos. Leon perguntou novamente o que. Micail respondeu nada. Leon falou sobre o ensinamento de mulher e se ele pode provar que realmente o tem. Micail então pediu para ele o seguir. Eles caminharam um pouco até o campo de treinamento, e Leon perguntou se era possível simplesmente entrar no campo de treinamento de outra pessoa. Micail respondeu que estava tudo bem porque ele já tinha permissão. Ele sacou a espada e pensou que essa espada era pesada. Após ele disse força, uma magia do quarto círculo para fortalecer os músculos. Isso agora está melhor. Leon perguntou o que ele estava fazendo. Por causa disto a vitória foi uma conquista incrível. Então ele deveria observar com atenção, pois iria mostrar algo incrível.
Leon questionou se ele estava tentando provar tudo para ele dessa forma, quer dizer, tentar explicar o princípio de treinamento da aura e ele, o mago fará isso. Mikhail respondeu que este método de treinamento é 2 vezes mais eficaz do que qualquer outro. Mulher conseguiu resultados incríveis com o treinamento de aura. O método de desenvolvimento de aura de mulher não é muito diferente dos outros, mas há uma peculiaridade, que é a gravação que aparece no corpo. E com outros métodos de treinamento de aura, ele tem um limite de cerca de 40 unidades, enquanto o método de mulher permite usar todas as 70. Mikhail respondeu que primeiro ele precisa despertar a aura. Leon disse surpreso porque ele fez isso de repente, mas Mikhail o interrompeu e pediu apenas para fazer. Ele queria verificar. Leon tentou fazer isso e seu corpo foi iluminado pela luz azul da magia. Mikhail observou e pensou que a gravação era semelhante à gravação de mulher, mas em termos gerais, não era semelhante ao que mulher descreveu. Mikhail sorriu e respondeu que ele disse que precisava de provas. Ele disse que Leon só estudou a metade do método de mulher. Leon respondeu que é tudo o que ele pode fazer agora. Mikhail falou que era surpreendente que ele tenha encontrado os ensinamentos de mulher. Leon disse que foi apenas sorte, ele tentou encontrá-lo por muito tempo, mas no final, só conseguiu graças ao pai. Mas assim que começou a estudar, percebeu que era apenas parte do ensinamento. Mikhail pensou que não havia nada a fazer. Leon foi o primeiro a aprender o método. Ele também previu que isso levaria até o fim e passou seus conhecimentos para ele. Mikhail não achava que isso aconteceria, mas agora chegou a hora de devolver esse conhecimento a ele. Mikhail disse que vai mostrar algumas vezes. Leon o observou com um olhar cansado. Ele disse que simplesmente não pode ser. Ele realmente dominou o método de mulher. Mikhail se iluminou com uma chama azul brilhante, e Leon caiu no chão em choque, dizendo que isso era loucura. Mikhail continuou mostrando suas habilidades, mas de repente a fadiga era visível em seu rosto. Ele disse que esperava aguentar assim por 1 minuto, mas nem mesmo conseguiu suportar por meio minuto, porque espadachins e magos usam mana de maneiras diferentes. Mikhail parou suas ações e perguntou a Leon como ele estava convencido disso. Leon perguntou novamente se ele não é um mago. Mikhail respondeu que ele é 100% um mago. Mas isso não importa. Isso é o suficiente para ele acreditar nele. Leon olhou para suas mãos e disse que agora é o que significa, mas de repente ele agarrou a cabeça cerrando os dentes, e disse que isso é demais, começando a gritar. Porque ele não o treina agora, fará tudo o que ele pediu antes. Mikhail respondeu ok, e Leon continuou a gritar. Ele pensou que não o faria, mas de repente lembrou das palavras que Mikhail disse e perguntou novamente. Mikhail respondeu que disse ok, mas ele terá que se dirigir à sua família, já que não o treinará ali, pois este não é seu campo de treinamento. Leon perguntou para onde ele vai. Mikhail estendeu a mão e respondeu que parecem ter decidido tudo. Então ele não tem mais nada a fazer ali. Leon estendeu a mão e perguntou se ele realmente vai o ajudar se for para a casa dos Valfergus. Ele tem que prometer, mas Mikhail apenas acenou com a mão e continuou andando, e de repente atrás dele ouviu alguém chamando seu nome. Era o Randall, e Mikhail disse que ia se despedir dele antes de sair. Randall perguntou se ele está indo embora tão cedo. Mikhail pensou que ele viu tudo. Depois ele perguntou se agora ele sabe de tudo. Randall respondeu com uma expressão perplexa que ele viu tudo. Primeiro ele gostaria de se desculpar com a família Valfergus para compensar seu erro. Mikhail olhou para ele perplexo e pensou que ele sabe o que ele vai perguntar. Mikhail disse que ele tomou a decisão certa. Randall respondeu que se comportou de maneira vergonhosa. Mikhail olhou para ele e pensou que ele é uma pessoa tão calma, e ele pensa que é assim que o chefe da família deveria ser. Após esses pensamentos ele se desculpou com o Randall por ter invadido sua casa e causado um tumulto. Ele também espera que o noivado de sua filha com Leon Pavlov ocorra bem. Randall disse sobre o noivado e que ele é muito mais ingênuo do que parece à primeira vista, porque este noivado já está fadado ao fracasso. Mikhail perguntou a ele com um sorriso se isso é verdade e é uma pena. Randall respondeu que achava que tudo aconteceu exatamente como ele queria. Mikhail sorriu e perguntou novamente do que ele estava falando, e ele mesmo pensou que simplesmente deu a Leon uma escolha. Ele tem um caráter forte. Até esse momento ele acreditava que romperam o noivado porque o consideravam indigno,
mas ao conhecê-lo hoje pessoalmente, Leon percebeu que todos os rumores eram apenas rumores. De repente, Randall lembrou de algo e disse que perguntaria apenas uma coisa: como ele acha que podem reconquistar a confiança da família Valfergus? Mikhail sorriu para ele e respondeu: é claro, se ele realmente quiser, suas portas estão sempre abertas para eles. Randall riu e disse a ele o quanto ele é sincero. Mikhail acrescentou algo mais às suas palavras: se Aileen tivesse um bom mentor que pudesse ajudá-la, o que ele faria? Randall ficou muito surpreso com isso e perguntou novamente: o que ele realmente quer oferecer? Mikhail sorriu e respondeu que ele quer dizer algo um pouco diferente. A questão é mais sobre se esse treinamento é o melhor possível. Ele observou as ações do Duque Randall e entendeu que o Duque provavelmente pensou que ele estava tentando fazer algo enquanto permanecia em silêncio em relação à sua proposta. Mas de repente, ele respondeu honestamente que não entende muito bem o que está acontecendo dentro dele. Mikhail sorriu para ele e disse que ele sabia disso. A cena corta e vemos que Dan se aproximou de seu filho e disse que ouviu alguns rumores. De repente ele começou a gritar perguntando se deveria ter esperado algo diferente de seu filho. Ele foi capaz de descobrir os planos insidiosos da família Randall. Mikhail olhou para ele com indiferença e respondeu que ele não deveria dizer coisas tão cruéis. E Dan afirmou que não há pai no mundo que confiaria tanto em seu filho quanto ele. Mikhail olhou para ele e disse que seus olhos não estavam sorrindo. E Dan ficou em silêncio por um momento, depois se virou e disse que ele não perde nenhuma palavra. E Dan disse que uma carta havia chegado do Duque de Randall. Ele queria visitar pessoalmente a casa deles e se desculpar, o que significava que ele não queria que ninguém soubesse sobre o conflito entre eles. Para uma família de nobres cavaleiros, resolver um caso assim seria fatal. Graças a ele, agora estavam na vantagem. Além disso, ele estava enfurecido com a arrogância do Duque. Aliás, o que disse a ele? Mikhail respondeu que não foi nada especial, apenas perguntou se poderiam recuperar a confiança deles. E Dan perguntou o que ele respondeu a isso. Mikhail disse que respondeu que poderiam fazer isso se suas intenções fossem sinceras. E Dan disse que era ótimo, não importa como fossem tratados, não poderiam demonstrar isso abertamente. Mikhail virou-se para seu pai e disse que desta vez tinha resolvido o problema, então queria pedir algo a ele. E Dan juntou as mãos e pediu para que ele contasse sobre isso. Mikhail pediu para que ele confiasse esse assunto a ele, porque ele pretendia resolver isso até o fim. E Dan perguntou novamente o que era. Mikhail repetiu suas palavras, que havia encontrado um caminho para resolver esse problema, o que significa que ele precisa resolver isso até o fim. E Dan sorriu e disse que não eram palavras de um menino, mas de um homem. É verdade que ele contribuiu muito para os assuntos de sua família, apesar dos riscos. Mikhail complementou suas palavras dizendo que é disso que estão falando agora, e depois sugeriu que não deveriam mentir um para o outro, porque se não fosse por ele, nem mesmo teria notado, pois ele mesmo lhe disse que confia e quer fazer tudo sozinho, do início ao fim. E Dan tamborilou com os dedos na mesa e disse que o Duque Randall é um homem inteligente. O mundo inteiro o conhece como um cavaleiro capaz, mas este velho astuto é astuto. Ele deve entender que terá que encontrá-lo pessoalmente se continuar com isso. Mikhail respondeu com uma expressão séria que ele sabia disso. E Dan baixou a cabeça e respondeu que um dia teria que enfrentar isso de qualquer maneira, então agora viriam o que aconteceria. Mikhail virou a cabeça abruptamente e disse ao seu pai que não o decepcionaria. E Dan sorriu, colocou a mão na testa e disse ok. Mikhail dirigiu-se à saída, mas de repente seu pai o chamou pelo nome e disse que ele fez um bom trabalho hoje. Mikhail olhou para ele respeitosamente e fez uma reverência. E Dan se perguntou o que aconteceu com ele, por que ele estava agindo assim. Mikhail sempre teve um caráter fraco, talvez ele tenha mudado ao longo do tempo. Agora ele precisava se preparar para a reunião com o Duque. Ele foi até a janela e continuou seus pensamentos. Talvez ele não devesse confiar isso ao seu filho, mas ele não podia ficar completamente longe. O que ele faria para chocar esse velho e deixar os rumores se espalharem? A cena corta e nos é dito que antes que Mikhail retornasse do passado, a reputação de sua família de poderosos magos desmoronou em um instante. Havia apenas uma razão para isso, um conflito interno. Havia uma luta dentro da família pelo cargo de líder, na luta dos velhos pelo poder. Ele foi apenas usado,
e ao longo do tempo, teve participação na queda da família de Valfergus. Mikhail chamou o mordomo para perto, e perguntou se o Visconde Nostra veio procurá-lo 3 dias antes do rompimento do noivado. Morton olhou para ele e respondeu que sim. Isso não é estranho já que você é o único herdeiro da família. Mikhail concordou, e pensou que o Visconde Nostra é um mago do 7º círculo e um dos vassalos mais influentes da família Walfergus. Desde jovem ele ajudou seu pai. Ele é capaz, mas tem uma falha. Sua sede de poder é muito grande. Ele queria ser o chefe da família, e não apenas o vassalo, apesar de ter valor. Morton de repente percebeu algo e disse, parece que sei no que você está pensando, mais do que o Marquês. Mas Mikhail o interrompeu. Não é esse o ponto. Embora nessa situação valha a pena ficar de olho no Visconde. Morton falou com cautela que suas palavras o fizeram pensar. Mikhail abriu a porta do quarto e perguntou a ele por que reagiu daquela maneira. Morton respondeu que era porque ele sempre esteve do lado do Visconde. Mikhail começou a entrar no quarto e perguntou novamente se ele não disse que foi ele quem lhe ensinou a magia do 3º círculo. Essas palavras alarmaram Morton profundamente. Ele ficou atordoado por um momento e então começou a gritar de raiva. Mikhail se virou para ele e pediu para ficar mais quieto, que aquele 3º círculo instável de magia que ele possuía depois do retorno foi ensinado a ele pelo Visconde Nostra. Na época, ele ficou feliz que a magia da região funcionasse, mas pensando sobre isso agora, sentia-se até envergonhado. Se ele representasse uma ameaça para a família deles, o melhor momento para eliminá-la é agora. Talvez devido ao fato de o Visconde ter sido um amigo de seu pai durante tempos difíceis, seu pai nunca foi capaz de derrotar completamente o Visconde Noster. Tudo isso foi antes do seu retorno ao passado e foi o início da queda da família Walfergus. Desta vez ele não permitirá que isso aconteça. Mikhail se virou para Morton e perguntou se ele poderia convidar o Visconde. Morton perguntou de volta se era tão simples, mas que ele não é o tipo de pessoa que viria correndo ao primeiro chamado. Mikhail sorriu e respondeu que ele não deveria se preocupar com isso. Ele estava certo de que agora ele estava apenas esperando por isso, que ele o chamasse. Depois de algum tempo, a porta de seu quarto se abriu, e o Sr. Nostra entrou com um sorriso largo. Ele perguntou se ouviu dizer que queria vê-lo. Mikhail respondeu que ele poderia entrar. O Visconde perguntou se o mordomo o chamou. Nostra respondeu que sim. Disseram que ele finalmente tomou uma decisão. Ele ainda queria treiná-lo. Mikhail fechou os olhos e disse que tinha uma proposta sobre isso. Antes somos levados a uma lembrança onde alguém está gritando para destruir a família Valfergus. Isso foi antes de Mikhail retornar ao passado. Ele se lembra claramente de como sua família inteira desmoronou naquele momento. Eles estavam passando pelos piores momentos por causa do vicioso Visconde Nostra. A parte da família que conseguiu resistir estava a um passo da morte, e então apareceram os seguidores do Deus Demônio. O pai de Mikhail, o mago mais forte de sua família, estava de cama, e muitos outros magos poderosos partiram. Naquele momento ele pensou que não seriam capazes de detê-los com o medo. O Visconde Nostra era a última esperança deles, o único mago do 8º círculo na casa de Valfergus. Ele próprio tinha grandes esperanças nele, fazendo muitas perguntas a si mesmo. Como que tipo de feitiço ele estava usando? Como ele pacificaria os seguidores do demônio? A resposta para todas as suas expectativas foi o Visconde caindo aos pés dos seguidores do demônio e gritando que estava se rendendo. Foi um colapso. A última esperança desabou e desmoronou em poeira, e a família Valfergus chegou ao fim. Agora ele decidiu mudar tudo e convidou-o para lutar sem as habilidades dos círculos mágicos. Nostra ficou muito surpreso com sua proposta e perguntou novamente o que ele disse. Mikhail tocou o queixo com a mão e disse que não se importaria de ensinar a ele magia, mas queria ter certeza de que ele era um professor digno. Não acha justo que ele queira ver sua verdadeira força? Nostra perguntou novamente se não era o suficiente para ele que, graças a ele, tornou-se um mago do 3º círculo. Claro, isso não é suficiente para ele. Por isso, Nostra ficou um pouco irritado e disse, cerrando os punhos, que ensinou a ele tudo o que sabe. E ele ousa falar em desconfiança. Mikhail virou-se e pediu que ele se acalmasse. Ele apenas disse que queria dissipar dúvidas. Para ele era normal confirmar algumas palavras com ações, e não era tão difícil, não é? Nostra disse para provar o que ele quer dizer,
Mas antes que ele pudesse terminar, Mikhail o interrompeu e respondeu que ele propôs medir suas forças sem círculos mágicos, usando apenas sua própria magia. Se ele perder, então ele se tornará seu aluno e ele jura pelo nome Valfergus. Nostra pensou sobre isso, e perguntou o que aconteceria se ele vencesse. Mikhail sorriu e respondeu que então tudo seria muito fácil, ele se tornaria seu aluno. Nostra riu da ideia de Mikhail poder se tornar um professor, depois disse que aceita o desafio. A cena segue para o quarto do Visconde Nostra. Ele ficou em frente à janela, olhou para a distância e riu alto. Depois disse que era como um presente do destino lutar sem círculos mágicos. À primeira vista pode parecer que ele está em desvantagem, mas ele conhece a verdadeira diferença em suas habilidades práticas. Sem isso, ele não teria aceitado, é claro. Isso é o limite para um iniciante. Apesar de o sangue de Valfergus correr nele, Mikhail ainda é uma criança que não conheceu este mundo. Ele deve estar vivendo em algumas de suas ilusões, se considerando uma espécie de herói de contos de fadas. Ele não procura assumir o lugar do chefe. Seu objetivo é subir a uma posição em que o chefe não possa influenciá-lo, e agora tal oportunidade veio diretamente para suas mãos. Sim, isso é apenas a chance dele, uma chance de fazer história na família Valfergus. Ele ergueu as mãos em alegria e continuou dizendo que deu a Mikhail as habilidades de um mago do terceiro círculo. Então agora ele implorará por treinamento. De repente ele gritou que é isso. Ele se tornará o professor dele. No dia seguinte Morton correu até o quarto de Mikhail, e Mikhail se virou para a porta. Viu Morton entrando lá sem fôlego, e pediu que entrasse. Morton tinha uma expressão assustada no rosto e perguntou o que ele estava fazendo. Se ouviu dizer que desafiou o Visconde. Mikhail olhou para o lado e respondeu que sim. Morden perguntou com medo sobre o duelo com o Visconde. Mikhail disse a ele para não fazer tanto escândalo, mas Morden questionou como alguém pode fazer isso. Deixar ele ensiná-lo é o mesmo que dar poder a ele. Mikhail concordou. Morton abriu a boca confuso e chocado. Depois de um momento disse que o Visconde Nostra é uma pessoa astuta e perversa, não é digno de ser seu professor. Mikhail respondeu que ele sabe disso, ele não é tão bom. Como ele pode não saber disso? Suas lembranças de como ele caiu aos pés dos seguidores do Deus Demônio e se curvou a eles ainda estão vivas. Morton perguntou com expressão interrogativa se ele entende isso. Então por que ele está fazendo isso? Mikhail respondeu que sem isso, ele não vai morder a isca. Depois dessas palavras Morton questionou o que ele queria dizer. Mikhail virou-se para ele e perguntou se ele sabe por que o Visconde ainda está na família deles, apesar de tudo o que ele fez. Morton respondeu que isso era porque em sua juventude ele era próximo do Marquês. Mikhail respondeu que era verdade, ele era colega e amigo de seu pai. Seu pai não expulsaria o Visconde por nada, porque tinha muitas memórias agradáveis associadas a esse homem. Morton concordou que ele estava absolutamente certo. Mikhail apontou na direção dele e disse que é por isso que ele mesmo lidará com ele. Usando a aposta ele vai fazer com que o Visconde não possa tentar nenhuma gracinha. As apostas para eles como magos são eternas, a magia é complementada por palavras, o que está em jogo é uma promessa que eles selaram, e se isso for quebrado, o mago será literalmente rejeitado pela magia, o que significa que se ele vencer, vai estar na vantagem na luta por prioridade. Isso é exatamente o que ele almeja. Morton ouviu e pensou que era realmente um bom plano, mas isso não eliminava a possibilidade de o Visconde vencer. Mas estava realmente certo de que poderia vencê-lo. Mikhail afirmou que garante a vitória. O Visconde nunca poderá derrotá-lo. Se curtiu o resumo, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal com o sininho ativado para ficar ligado nos próximos vídeos. Aqui no card e na tela final estou deixando outro resumo que tenho certeza de que vocês vão gostar.